Boa noite a todos, amém? A paz de Deus, a paz de Jesus, amém? As crianças podem descer, se tiver crianças menos de 15, menos de 11, pode descer. Essa noite eu queria falar sobre uma realidade. Eu não sei se você vive ou já viveu essa realidade, mas eu já vivi. E às vezes vivo de novo. Eu não sei se você talvez está vivendo isso, mas eu já vivi e às vezes eu volto a viver. Momentos que nos trazem medo. Momentos que a nossa fé não alcança. Momentos que a gente ora e quando a gente diz amém, se a gente estiver dentro do carro, a gente abre a porta do vidro do carro para ver se a oração sobe. Porque dá a impressão que não saiu dali. Momentos que a gente não sente Deus. Momentos de medo. E eu queria falar sobre isso, sobre vencer o medo, vencendo o medo. Como que a gente vence o medo? E o medo, eu não sei para você, talvez você é meio assim, quarta pessoa da Trindade, meio querubim, talvez tenha algum querubim entre nós, algum anjo, serafim? Não, então somos só gente aqui. Então eu acho que é uma coisa nossa, né? Sentir medo. E existe um medo que faz parte, que é o medo, o medo da altura, né? Se eu for muito aqui eu vou cair. É um medo, na verdade, que Deus colocou, que é um medo para nos dar uma certa proteção. Você não vai ficar com uma arma na mão brincando. Esse receio de brincar com uma arma é até de Deus. Mas quando o medo nos trava e nos impede de caminhar em direção a Deus, e nos impede de viver o que Deus quer que nós vivamos, esse medo não provém de Deus. Esse medo provém da nossa alma, provém do próprio inferno, de tantos lugares que podem vir. E para nós poder vencer esse medo é importante algumas coisas. Primeiro de tudo, entender quem nós servimos, quem nós adoramos, quem é o nosso Deus. Teve um culto aqui que nós falamos sobre o Jesus desconhecido. Muitas vezes nós adoramos um Jesus sem saber quem é. E existe uma faceta, uma característica de Deus que muitos de nós não conseguimos ver. Nós podemos estar na igreja, estar batizado na água corrente, no Rio Jordão, qualquer coisa, receber óleo na cabeça, e não vamos ter a revelação se Deus não nos dá. Porque a revelação, queridos, vem do céu. Eu não sei se você já lembra, quem já teve aquelas máquinas que batiam foto e tinha o filme, o marronzinho? Quem tinha uma máquina dessa? Levanta a mão. Tem mais de 30. Quem tinha uma Yashica? Yashica era de rico. Tinha Kodak, aquelas. E aí você batia no botãozinho, ele voltava tudo, né? Aí você revelava a foto. Depois que você revelava a foto, você chegava em casa com as fotos e um lacinho de negativos. É uma tirinha marrom, né? Igual aquela chapa. Não, chapa não, é raio-x, né? Chapa. Minha avó que falava, vai tirar uma chapa, meu filho. Não, é raio-x, né? Igual o raio-x, né? Quando você vai olhar para o sol, né? Você usa o raio-x, né? Aquela chapa de raio-x. E o negativo é a mesma coisa, né? Você olhava o negativo, você olhava assim para a luz, você via vultos. Você olhava assim, uma parte branca, outra escura, olhava assim pelo tamanho. O tamanho do nariz é um amigo meu que eu conheço. E você olhava assim, né? E dava para distinguir
Assim mais ou menos. Mas quando você revelava a foto, você via quem era exatamente. E às vezes nós temos Deus com essa imagem. Deus, ele é, acho que é bom. Acho que ele é. E quando ele se revela, a gente não tem mais eu acho que ele é. Nós temos ele é. Interessante. Quantos sabem que Deus é bom aqui? Diga amém. Mas nem todos aqui experimentamos a bondade de Deus. Quando a gente experimenta essa revelação da bondade, a nossa visão de Deus muda. E aí quando você fala, Deus é bom, aquilo sai com verdade. Eu tenho certeza que alguns aqui conhecem o Deus da misericórdia, porque muito precisou. E se você muito precisou, você teve a revelação do Deus misericordioso. E aí você conhece o Deus da misericórdia. Aquele que tem espinhos conheceu a graça. E aí o Deus da graça se revelou. Alguns aqui já experimentaram um Deus que também é juiz, que julga, e julga com verdade e justiça. Então, à medida da revelação, e a revelação de Deus maior, na minha opinião, eu acredito, isso pode Deus me mudar um dia, mas eu creio hoje piamente que a maior revelação que Deus pode dar para mim e para você é de que Ele é o nosso Pai. Não existe revelação maior, não existe verdade maior, não existe força maior para tirar o medo da nossa vida. Não existe revelação mais profunda do que Deus falar assim: eu sou seu Pai e eu vou mostrar para você que eu sou. Eu sei, eu cuidei durante 7 anos de meninos com mau comportamento, meninos com problemas de comportamento, que com 8, 9, 10 anos estavam no tráfico, estavam batendo na professora e mandaram para mim um projeto social. E eu cuidava desses meninos que conheciam já o presídio, por visitar os pais. Que os que tinham pai, o que não tinha, o pai já morreu. Ou órfão de pai vivo. E esses meninos com comportamento ruim, todos eles, o que ligava todos eles era uma verdade: eles não tiveram pais, tiveram ausência de pai. E a falta do pai na vida de uma criança causa lacunas irreversíveis. Apenas o amor que cobre os nossos vãos, que completa as nossas lacunas. Por isso que quando ele se revela como pai, ele entra naquele espaço que o seu pai, que o meu pai faltou. Ele entra naquele espaço e fala: eu completo esse espaço, porque eu sou o pai de órfão, porque eu sou o marido da viúva. E ele vem e completa esse espaço. E quando ele se revela, você não fica mais com necessidade de buscar essa revelação em outros. Eu já falei aqui, numérico, 80% das moças que se entregam sexualmente antes dos 13, 14 anos não tiveram um pai. Faltou o carinho, faltou a proteção, faltou aquele lugar seguro. E aí o primeiro jovem que chegou e falou: você é linda. Ela: uau, esse cara vai me dar proteção. E ela se entrega. Por isso que 70% dos jovens que estão afundados nas drogas tiveram a falta de um pai e buscaram nas drogas preencher a lacuna que só o pai pode preencher. Por isso que a revelação do pai é o princípio para poder vencer os medos. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 9 e 10, se você quiser abrir. Vou falar de alguns medos que nos fazem se afastar de Deus, porque a gente não sabe que Ele é nosso Pai. Eu não sei você, meu pai não está aqui hoje? Não. Eu posso falar então. Está gravando? Não. Depois edita, tá? Não precisa não. Eu lembro quando eu errava com meu pai. Quando eu errava assim, errava mesmo, tá? Uma vez fui pego roubando chocolate num bar. Tinha um vidrinho quebrado na bancada do bar. Eu botava a pasta da escola e metia a mão assim.
pegava aquele chocolate Lance. Top, era top. Aí um dia meu pai descobriu. Eu me arrependi de ter comido aquele chocolate o resto da minha vida. Até hoje estou com trauma do chocolate. E eu tinha um pavor quando eu errava, porque eu sabia que o meu pai ia me... Você entendeu? Eu ia me arrepender muito. E eu tinha um pavor porque o meu pai, ele não tinha dosagem. Não que ele tem culpa disso, mas ele não recebeu, ele não aprendeu, não conhecia a Deus, e ele fazia da forma dele, no laço, como dizer. E aí eu cresci assim, com medo do meu pai. E tudo que eu errava, e os medos que eu tinha, as dúvidas que eu tinha, eu ia para os meus amigos. Eu ia para qualquer um. Tive a sorte de não pegar nenhum amigo meu que me levou para as drogas, senão eu estava. Eu entrava. Porque eu tinha medo do meu pai. Como é que eu vou me chegar a ele? Nunca o que eu contava com meu pai. E é o contrário, se a gente entender e tiver uma revelação do Abba, do Deus que a gente serve, do Abba Pai, do Paizinho, nós vamos, se nós errar, nós não vamos fugir dele, nós vamos se achegar a ele. Dizer, olha, foi mal, estou aqui. Porque ele não vai nos agredir, ele vai nos corrigir. Existe uma grande diferença entre correção e agressão. Gênesis 3, 9, 10 diz assim: mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive, porque estava nu e escondi-me. Quando sentimos nus, descobertos, sentimos medo. Adão estava nu e ele ouviu a voz de Deus no jardim e se escondeu porque teve medo. Deixa eu dizer, uma das coisas que faz a gente ter medo é quando nós nos sentimos descobertos. Quando aquelas pessoas que deveriam nos dar a cobertura, os nossos pais, os nossos líderes, os nossos mentores, pessoas que deveriam fazer assim com a gente, proteger. Pessoas que quando alguém fala da gente, fala assim: deixa comigo, eu vou lá corrigir, mas tira a mão dele. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Esses dias um irmão contou que o filho dele quebrou o vidro de um carro. O que ele fez? Filho, para casa. Quanto é que é o vidro? Porque quem dá essa cobertura, dá esse respaldo, dá esse amparo. Você está tranquilo, você está seguro. Se você errar, eu vou te corrigir, vai ter consequência, mas o meu amor por ti, nunca, nada vai me separar de ti. Nunca eu vou te abandonar, nunca eu vou te deixar. Tu é o meu filho. Ninguém põe a mão em você. Eu ponho a mão em você, mas ninguém, porque você é meu. Qual o amor de Deus revelado por nós através de Jesus? Aqueles que o Pai me der, de maneira nenhuma, Ele está dizendo: não importa o que faça, o que o Pai me der, não lançarei fora. Isso significa que se perder a centésima, Ele acha. Porque Ele, de maneira nenhuma, Ele não vai lançar. Quando não recebemos a devida cobertura, a devida proteção, principalmente daqueles que tiveram essa responsabilidade sobre nós, a sensação de estarmos nus é uma realidade. A impressão que dá é que qualquer um vai nos ferir a qualquer hora. A qualquer hora alguém vai me ferir. A qualquer hora alguém pode me ofender. A qualquer hora tudo pode dar errado. Porque quando aquelas pessoas que deveriam nos dar sensação de segurança não nos deram, fica uma lacuna. E nós temos medo, como Adão teve. Ouvi a tua voz, vi os teus passos e eu me escondi. Mas Adão, até ontem eu vinha e tu não se escondia, mas agora eu vi que eu estava nu. O que houve? Alguém descobriu Adão. O pecado descobriu Adão. O pecado tirou a cobertura de Adão. Quando pecamos, nós nos escondemos de Deus, pois não o conhecemos. Pois se o conhecêssemos, correríamos para Ele. Adão pecou, ele se escondeu de Deus. Sabe por quê? Porque ele não sabia o Deus que ele servia. Se ele soubesse, ele ia dizer: Senhor, eu estou aqui, eu errei.
eu estou aqui, ó, nu. Eu não tenho nada para te esconder. Porque na verdade, aqui entre nós, quando eu e você estamos diante de Deus, nós estamos nus. Ninguém consegue se esconder diante de Deus. Por isso que ele fala, quando vocês orarem, entra no teu quarto. Por quê? No quarto ninguém se esconde. No quarto você fica, você, ele, você. Gênesis 18, 14, 15. Gênesis 18, 14, 15. Diz assim: há porventura, Gênesis 18, 14, 15. Há porventura alguma coisa difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu, não é assim, porque te riste. Sara disse, Senhor, eu não ri, mas na verdade ela riu. Ela mentiu para Deus, quando Deus falou, tu vai ter um filho. Ela falou, eu não ri, mas ela riu. Ela teve medo de dizer que tinha rido. Quando nós pecamos, quando fizemos aquilo que sabemos que é errado, temos medo de assumir. Por que temos medo de assumir? Porque não conhecemos o Deus que servimos. Porque achamos que vamos sempre acertar. E deixa eu dar uma notícia para você, você não vai sempre acertar. Você vai errar e alguns erros vão ser maiores que os outros. Bem-vindo. Bem-vindo ao Evangelho. Você não vai sempre acertar. Você vai errar. E quando você errar e você ri daquilo que Deus falou, assuma, Senhor, eu não creio, eu ri. Sara teve medo. Medo por quê? De assumir que riu. Talvez alguém aqui tenha que essa noite assumir para Deus, Deus, eu ri, Senhor, eu ri, eu não acredito. Disseram, entregaram uma palavra, disseram para mim que tem solução, Senhor, não tem mais, Senhor. Eu ri, Senhor. Ele vai dizer, não tem problema, assume que tu riu, não tem problema, eu vou provar para você que estás errado. Mas assume que você riu. Mateus 14, 26, não precisa abrir. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre as águas, se assustaram e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Quando não conseguimos perceber que é o Senhor em uma situação, temos medo. Os discípulos estavam no barco e veio Jesus andando sobre as águas. E aí eles não perceberam que era Jesus, pensaram que era um fantasma. E eles tiveram medo e gritaram de medo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós não percebemos que Deus está numa coisa, nós temos medo. Quando não conseguimos enxergar Deus agindo, nós temos medo. Quando não acreditamos, se Deus falar com você e você tiver convicção que é Ele, você vai para a África amanhã. Mas se Deus falar e você não tiver convicção que é Ele, você não vai. Porque nós temos medo. Se nós não tivermos convicção de quem Ele é, se nós não enxergarmos Deus na situação, nós não temos coragem, nós temos medo. Nós gritamos. Porque não percebemos que é Ele. Tem uma canção que diz, ando para trás quando não te vejo. Ando para trás quando eu não te vejo. Esses dias eu estava na sinaleira, eu olhei para o lado, tinha um pai com um menininho de 2 aninhos, andando, tisquinho de gente. E o pai, andando de mão dada, soltou ele e foi andando sozinho. E o pai se escondeu atrás do poste. O menininho andou uns 3 metros, não achou o pai, eu só observando. E ele, foi andando. Aí o pai se mostrou para ele, e saiu correndo. Ele viu o pai, o que fez aquele menino correr? E o que fez aquele menino voltar? Ele voltou quando não viu mais o pai. E ele correu quando viu o pai. Quando a gente vê o pai, a gente corre. A gente vai para o nosso destino. A gente não tem medo de buscar ser um melhor marido, porque a gente vai ser. Obrigado pelo amém. A gente não tem medo de buscar ser uma melhor esposa, sabe por quê? Porque a gente vai ser. A gente não tem medo de viver o que Deus quer, sabe por quê? Porque a gente viu Ele. Mas se a gente não vê Ele, será? Eles tiveram medo porque não reconheceram. O medo faz
quando não percebemos o agir invisível de Deus. Queridos, agir invisível. Eclesiastes 11, versículo 5 diz: assim como tu não conheces e não sabes como uma criança se forma no ventre de uma mãe, assim tu não sabes como Deus faz todas as coisas. A gente não vê como Ele faz, a gente não percebe como Ele está agindo. Você não sabe, mas Ele trabalha hoje para amanhã. O agir invisível de Deus. Quando esquecemos de que todas as coisas cooperam para o bem. Ei, querido, olha para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se a gente tem a revelação de que Ele é nosso Pai, nós o amamos. Nós não amamos porque Ele vai dar uma bênção. Nós não amamos porque Ele deu um carro zero para nós. Nós não o amamos porque Ele deu um marido, uma esposa. Nós não o amamos porque temos bom emprego. Nós não o amamos porque Ele deu coisas para nós. Nós não amamos Deus pelo que Ele faz. Nós amamos o nosso Pai pelo que Ele é. Tem pessoas aqui que amam o seu pai, mas aqui, com todo respeito, o seu pai não merecia ser amado. Seu pai feriu você, abandonou sua mãe. Era para você odiar o seu pai. E muitos aqui amam seus pais, mesmo ele sendo assim. Por que você ama ele ainda? Porque ele é o seu pai. Bom ou ruim, ele é o seu pai. Você não ama porque ele deu dinheiro, porque ele nem deu, ele tirou de você. Mas você o ama porque ele é o seu pai. Dentro de você existe um amor que é de filho. Assim como o amor de Deus é comparado com o amor de uma mãe. Interessante que o amor da mãe ele é um amor impressionante. Eu sou pai, gente. O meu amor, eu acho que o meu amor eu não sei, é difícil de medir, mas o amor de mãe eu acho que é maior. Não sei se dá para dizer que é maior, mas é no mínimo diferente. Porque é impressionante. E Isaías 49, se não me engano, diz o seguinte: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Queridos, eu vou dizer uma coisa: não esquece. Ou coisa, mãe não esquece. Lá no presídio, anos indo lá pela manhã, 5 da manhã no presídio, nunca vi um pai na fila. Nunca vi um pai na fila para ver o filho. Mas as mães estavam lá, 5 da manhã. Passavam a revista, eram envergonhadas. E quando entravam e viam seus filhos, os abraçavam e diziam: filho, mamãe te ama. E Deus fala: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Todavia eu sou o teu Deus, e eu não me esquecerei, ainda que ela esqueça. Isso traz uma segurança de que tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Ainda que nem tudo vá bem, porque tudo coopera para o bem, não só as coisas boas, mas também as ruins. Mateus 14:30 diz: e Pedro, sentindo o vento, teve medo e começou a afundar e clamou: salva-me, Senhor. Você conhece a história? Pedro estava andando sobre as águas, não era surfista, mas estava lá, não tinha prancha, senão era mais fácil, né? E ele começou a afundar porque ele sentiu o vento. O medo faz a gente submergir, afundar, ser vencidos pela depressão, por fobias, perder o sono, a fé. Pedro só teve medo após sentir o vento. Mesmo vendo o Senhor, o vento tirou Pedro de um lugar de confiança. Eu vou dizer uma coisa para você: às vezes, quando a gente está vendo o Senhor, alguns ventos são mais fortes do que a gente imagina. Eu vou dizer, tem ventos que são fortes. E nunca julgue o vento de ninguém. Alguns ventos para você é uma brisa, mas algumas brisas suas para outros são tempestades. Talvez você enfrentaria
a perda de um pai, de uma mãe, de uma forma, mas outra enfrenta de outra. Talvez você enfrenta uma doença terminal de uma forma, talvez você enfrenta uma traição de uma forma, talvez você enfrenta a falência financeira de uma forma, outros enfrentam de outras. Cada um tem uma estrutura. Nunca julgue alguém que está na trincheira combatendo, se você não está disposto a entrar na mesma trincheira. Você não sabe o tamanho da luta dos outros. Como é que pode? Como é que a fé foi abalada com uma lutinha dessa aí? Cuidado. A lutinha dele pode ser a sua luta amanhã. Não julgue, porque na mesma proporção nós seremos julgados. Então não julgue alguém que está tentando vencer a droga e não consegue. Não julgue. É a guerra dele. Não julgue alguém que está tentando vencer financeiramente e não consegue. Não julgue, é a guerra dele. Se você pode fazer alguma coisa, estenda o seu ombro e diga: chora comigo, vem comigo. Eu não vou concordar com você, mas eu amo você. Queridos, amar pessoas não significa aprovar conduta. Vou repetir: amar pessoas não significa aprovar conduta. Nós podemos reprovar conduta e amar pessoas. Nós cremos, nós os evangélicos, que o homossexualismo, ele é abominação ao Senhor. É um pecado que ofende Deus. É o que a maioria, a massa diz. Porém, nós esquecemos que a palavra diz que 6 coisas Deus detesta, a 7ª Ele abomina. E a Bíblia diz que as 6 coisas que Deus detesta é derramar sangue inocente, é roubar e fazer coisas feias. Sabe qual é a 7ª que Ele abomina? É quando um irmão faz intriga com outro irmão. E a gente diz que é abominação o homossexualismo e permite a fofoca e a mentira entre irmãos. Nós somos hipócritas. Obrigado pelo amém. Porque nós devemos tirar a trave do nosso olho. E se você ama o seu irmão que erra contra o seu irmão, então ame aquele que está no homossexualismo. Vou repetir: não significa aprovar conduta. O homossexualismo foge dos princípios e fere os princípios, porque não foi assim que Deus fez. Porém, o amor sobre eles tem que estar acima da lei. Deixa eu dizer, o amor às pessoas vale mais do que a lei. Porque Jesus não morreu pela lei, morreu pelas pessoas. Constantemente, ventos tentam nos tirar desse lugar de confiança. E que lugar é esse? 1 João, abra comigo. João 4, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Queridos, o perfeito amor só existe um. Não é de mulher para homem, não é de homem para mulher. Porque aqui, se você ainda não se frustrou, a tua esposa vai te frustrar. Aí não aconteceu comigo ainda, pega a fila, fica tranquilo, aguarda a tua vez. Se não aconteceu com você ainda, fica tranquilo, o teu marido vai te frustrar, porque ele não vai suprir você naquilo que só Deus pode suprir. Se o seu pai não frustrou você, glória a Deus pelo seu pai.
mas seu líder pode frustrar você. Deus permite que pessoas errem conosco e frustrem a nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente permaneça em um só. E a gente sabe que só no amor de Jesus, no amor do Pai não existe castigo. No amor do Pai existe correção, consolo. Porque a palavra diz: a tua vara e o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, eu não sei você, mas se eu vejo uma vara, o meu pai com a vara na mão, eu não acho que eu vou ser consolado. Lá em casa eu tenho uma varinha escrita, eu escrevi de caneta na varinha consolo. E na outra eu escrevi bom senso. Qualquer coisa eu uso bom senso aqui em casa, hein? Consolo. Tua vara e o teu cajado me... Como que uma vara consola? Porque a vara que o pai usa não fere. A vara que o pai usa consola. Tua vara e o teu cajado. O medo é uma característica de quem não está aperfeiçoado, acostumado, íntimo no amor do Pai. Quando não conhecemos, nós temos medo. Uma vez, um navio que não era o Titanic estava afundando, e uma correria para lá e para cá, e no convés um menino brincando com seu brinquedo, e todo mundo correndo, ninguém percebeu aquele menino, e corre para cá, e corre para lá, e corre para lá, e bote, e vai afundar, e o navio começa a baixar, e aquele menino brincando, e um dos marinheiros fala: garoto, onde é que está o seu pai? Vai fazer alguma coisa, o navio está afundando. Ele disse: não, o navio não está afundando, porque o meu pai é o capitão do navio. Aquele menino, na ingenuidade dele, achava que o navio nunca ia afundar, porque o pai dele era o capitão. E nós temos que ser como meninos que sabe que o navio não vai afundar. E se afundar, ele vai jogar um bote. E se não jogar um bote, ele me faz nadar. Não sei você, mas eu já ensinei criança a nadar assim. Vai. Tchau, 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 tchau. Ah, nada. Não façam isso em casa. Não foi a vitória, né? Sabe por quê que nós temos medo? Porque nós não sabemos quem Ele é. Se nós soubéssemos quem Ele é, nós não teríamos medo. A revelação do Abba, na revelação do Abba, nós caímos para trás. Eu fiz uma dinâmica com a minha filha no retiro de mulheres que teve. E eu peguei a minha filha, botei ela de costas para mim, eu falei: filha, cai para trás, o pai vai te segurar. E ela, não olha para frente. Ela veio e caiu. Aí eu peguei uma peça de roupa e vendei os olhos dela, deixei ela virada para lá. Falei: agora, filha, cai para trás, o pai vai te segurar. E dei uns passos assim, como se eu estivesse me afastando assim. Ela: pai, confia no pai, o pai vai te segurar. E ela, com os olhos vendados, ela caiu durinha assim, ó. Falei: gente, se eu não estou perto. Por que ela caiu para trás? Porque ela confia em mim. Ela sabe quem eu sou. Eu sempre brinco que a minha filha nunca me acordou de madrugada dizendo assim: pai, que foi, filha? Pai, que foi, filho? A conta da Celeste está paga? E por que eu e você vamos de madrugada pedir coisa para Deus? A Bíblia diz: aquele que me busca de madrugada me encontrará, não aquele que me pede. Por que nós fizemos campanhas para ganhar coisa que é do nosso Pai? Porque a gente não conhece o Pai que a gente tem. Eu vou dizer uma coisa: quando Deus se revelou para mim como Abba, como Pai, mudou todo o meu relacionamento com Ele.
Sabe o que aconteceu comigo? Obrigado, querido. Sabe o que aconteceu comigo? Eu não preciso mais pregar. Eu não preciso mais estar 7 dias por semana na igreja. Eu descobri que não é por fazer que eu sou filho. Eu descobri que é por desejo dele que eu sou filho. E acabou. Se eu nunca mais pregar, e se eu nunca mais fazer nada, ele é meu pai. Eu faço porque entendi que eu quero me envolver nos negócios do meu pai. Eu faço porque eu quero estar nos negócios do meu pai. Mas eu não sou mais obrigado. A primeira palavra, quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele falou: quando vocês orarem, entra no teu quarto, fecha a porta, que o Senhor que te vê ali no teu quarto te recompensará. Olha que interessante, não é o Deus que te ouve, é o Deus que te vê. Mas espera aí, se você vai orar, você quer que Deus te ouça, mas a Bíblia diz que Deus não vai te ouvir, Ele vai te ver. Por que Ele vai te ver? Porque Ele já sabe o que você vai pedir, antes que você diga. Então oração não tem nada a ver com falar, tem a ver com estar. Por isso orai sem cessar. Você pode estar com Deus em todo tempo. Nem sempre você está falando, mas você pode estar com Deus em todo tempo. E aí Jesus, quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai Nosso. E a palavra Pai é uma palavra hebraica que significa Abba. A palavra Abba é as primeiras palavras de uma criança que está aprendendo a falar, chamar o pai pela primeira vez. Lá em casa, a Isabela chamou pela primeira vez, a primeira palavra que saiu da boca dela foi mamãe. Na verdade, ela falou mamá. A Isabela é uma menina espiritual, ela queria maná do céu. E ela falou maná. Maná. A Vivi não entendeu, ela achou que foi mamãe. Engano. Ela falou papai, uns 6 meses depois. E ela fala de vez em quando: papá, pai. E sai, quando sai aquilo para mim é música. Inclusive, eu estou perito em galinha pintadinha. Sei tudo do galo carijó, do paletó e aí vai. E o que é o Abba que expressa ali? É essa criança dizendo papai. Ela não sabe a minha profissão, ela não sabe o que eu faço na igreja, se eu prego, ela não sabe nada da minha vida, não sabe se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Ela não sabe nada, mas ela sabe de uma coisa: quando eu chego, ela fala: aquele nariz ali eu conheço. Ela fala que... E quando eu chego em casa é interessante, né? Ela vê pro meu colo, ela bota a cabeça aqui e dá o pescoço para mim. E eu começo a cafungar no pescoço e beijar. Ela fica ali, ó. Aí eu paro. Ela faz assim, ó. Tipo assim, mais. E aí eu fico. E eu assim, quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele falou: vocês orem para Deus como uma criança fala com seu pai quando está aprendendo a falar, dizendo: Abba, Tu é o meu paizinho. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, eu não entendo os Teus caminhos, eu não sei como é que o Senhor age, eu não sei porque que o Senhor permitiu essa dor na minha vida, eu não sei porque que isso tudo está acontecendo, eu não sei de nada, mas eu sei de uma coisa: eu posso te chamar de pai. E eu te chamo. Eu sei que eu posso te chamar de pai. Interessante que Deus não quer que a gente pare de chamar Ele de Abba nunca. Prova. No Getsemane, quando Jesus vai orar, Ele fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim. Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, a começar a caminhar na fé, Ele falou: chamem Deus de Abba. Jesus, na cruz, no final do ministério dele, Ele faz uma oração. Lá no Getsemane Ele faz uma oração: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Você sabe qual foi a palavra que Ele usou? Abba. Queridos, do começo ao fim, do batismo à cruz, do novo nascimento à cruz, o que norteia o nosso relacionamento com Deus é o Abba. É você poder chegar para Ele
e dizer: Pai, eu tive medo porque estava nu. Pai, eu tive medo porque eu pequei, eu ri, Senhor. Pai, eu tive medo porque eu vi o vento. Pai, eu tive medo. Aliás, Pai, eu tive não, eu estou com medo. E eu preciso que o Senhor se revele para mim como Pai. E eu garanto, e não precisa dizer assim diz o Senhor, porque não precisa, que muitos de nós aqui não tivemos um pai que deveria ter dado a proteção e não deu, e foi ausente e causou lacunas. E hoje eu e você e muitos de nós não podemos se chegar a Deus e não conseguimos. Até podemos, mas não conseguimos, porque é difícil entender, sabe, que Ele é Pai. Afinal, a sua referência de pai não foi a melhor. Mas a minha palavra para mim e para você essa noite é simples. Pare de fazer coisas para impressionar Deus. Ele não se impressiona, mas Ele se impressiona quando você se aproxima dEle e fala: Senhor, eu estou com medo, eu estou nu. A verdade é que eu não sei nem o que te falar. Uma vez eu passei um momento muito difícil na minha vida, muito difícil mesmo, o mais difícil, acredito, da minha vida. E eu não falei nada para o meu pai. E um dia eu cheguei em casa e ele falou: ô filho, o que você tem? Eu falei: não tem nada. O que você tem, filho? Você não tem nada? Tem sim. Como é que você sabe? Desde o primeiro dia tu está no meu colo, tu acha que eu não te conheço? Tem coisa assim. A minha pergunta é se você tem coragem, não de chegar para mim, mas chegar para Ele e dizer: ei, eu estou com medo. E a minha oração nessa noite é que Ele se revele para mim e para você como Pai, e possa curar toda lacuna e todo espaço. E eu vou dizer uma coisa para você, e eu garanto que eu vou dizer: o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. O amor de Jesus sobre mim e sobre você pode fazer você sair por aquela porta, sair do seu quarto, sair de um momento com Deus em qualquer lugar, convicto, em paz, seguro, no meio da tempestade. E o vento vai bater e você vai dizer: eu sei em quem eu creio, eu sei quem é o meu Pai, eu sei para onde eu estou indo, eu estou seguro. Eu quero orar com você. Faça como minha filha fez, caia para trás, se jogue no amor do Pai. Ei, olha para mim, a tua felicidade, mulher, não está no teu marido. Eu vou repetir, a felicidade sua não está no seu marido. O teu contentamento não está no teu marido. O teu contentamento está nele. Ele supre. Ei, homem, a tua segurança, a tua força não está na tua esposa, está no Senhor, está no seu Pai. Sabe por que você pode prover a sua casa? Porque Ele vai ajudar você a prover. Sabe por que você pode ser uma melhor mãe? Porque Ele é seu Pai e Ele pode capacitar você para isso. Sabe por que o seu casamento vai ser diferente dos seus pais? Porque você encontrou com Abba, e ninguém que se encontra com Abba fica igual. Deus muda a história, Deus transforma gerações e abençoa gerações. Eu quero dizer que as suas gerações serão diferentes, porque a sua filha, seus filhos vão ter uma referência de pai e de mãe. E eu quero dizer em nome de Jesus que as drogas não vão vencer os seus filhos, que a prostituição não vai bater a porta dos seus filhos, e se bater não vai vencer, porque o seu coração, o coração dos seus filhos vão estar respaldado, porque vocês vão ser reflexo do Abba.
Vocês vão ter uma vara assim, e a vara vai consolar. Feche seus olhos, vamos orar. Colocaram medo no seu coração, mas o Pai está dizendo para você não ter medo. Pode se achegar a Ele. Ele está recebendo você. Aliás, Ele está dizendo: vem, sem medo. Ele está tirando o medo do seu coração. Tu é filha dele, tu é amada dele. Por isso que Ele fala para você se guardar, filha, porque Ele tem ciúmes de você. Ele tem ciúmes de você. Fica de pé, queridos. Seus olhos, que o nosso Pai possa nos revelar através do Espírito Santo o seu verdadeiro amor, que esse amor revelado possa substituir o medo, as dúvidas e as inseguranças quanto ao amanhã. Que possamos dormir sabendo que o nosso Pai vigia por nós. Que possamos acordar sabendo que se eu errar, Ele é nosso Pai. O bom pastor sempre vem nos socorrer. Ele é nosso Pai, é o nosso Abba. Em nome de Jesus. Essa canção. Abba, Pai, o amor que achei jamais
mais. Senta aqui, tua voz me acalma, Pai. Bom saber que és meu Pai, que jamais me deixará e que jamais me deixarás. Que bom saber que és meu jamais me deixarás. Mas que bom saber que és meu Pai. Que bom saber que és meu Pai. saber, Senhor. Como é bom saber disso. Que segurança que nos dá. Que força que isso nos dá. Saber que Tu és o nosso Pai. Jesus disse: quem vê o Filho vê o Pai, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos revelou o Filho. E nós vemos o Filho, e através do Filho nós vemos o Pai. Obrigado pelo Teu amor, Jesus, que revela o amor do nosso Pai. Pai, nessa noite a minha oração é simples. Que essa revelação possa ser verdadeira, diária e constante. Que possamos caminhar em cima dessa verdade, que Tu és o nosso Pai e nós somos Teus filhos. E que nada, absolutamente nada, nos tire desse lugar seguro. Que os ventos, que a nudez, que o medo, nada nos tire desse lugar seguro. Em nome de Jesus, firma os nossos pés sobre a rocha. Firma os nossos pés sobre a rocha. Firma os nossos pés sobre a rocha. Isso é tudo que eu preciso saber. Isso é tudo que eu preciso saber. Eu sou Teu filho amado, que Te dá prazer. Isso é tudo que eu preciso saber. Isso é tudo que eu preciso saber. Isso é tudo que eu preciso saber. Eu sou Teu filho amado, que Te dá prazer. Obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, querido. Não deixa nada tirar você dessa identidade. Deixa nada tirar você desse lugar, amém? Ainda que o diabo pergunte se tu és o Filho de Deus mesmo, deixa ele perguntar. Você é filho, amém? Você é filha. Viva como filho. Viva como filha. Em nome de Jesus. Quero dizer que você não precisa correr atrás da prosperidade do seu pai. Você precisa ficar com seu pai. Eu conheço uma pessoa que foi atrás da prosperidade do seu pai. O nome dele é filho pródigo. O filho pródigo falou: me dá a herança. Não pede herança, querido. A herança é sua. Fica em casa com a herança. Em nome de Jesus, fica em casa com a herança.